Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 1. Colégio São José, 1903. Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. Jacques Delors, presidente da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Tela de Angélica, 2004. Então, não conseguimos identificar o sobrenome da Angélica, que é a autora da tela, e nem da irmã que a auxiliou a fazer essa belíssima tela. Essa irmã já é falecida, não conseguimos identificar o nome dela. E nessa tela, então, está demonstrando a cena do trabalho das irmãs de São José. No lado esquerdo, mostra a vinda das irmãs do convento das Irmãs de São José em Garibaldi, com o casal que nunca foi identificado, né? E iam também 2 serviçais junto com eles, algumas mulas cargueiras e vários cavalos, alguns encilhados, outros não. Vemos as irmãs trabalhando, fabricando tijolo. Aqui no centro, uma irmã buscando argila, a outra com o balde, essa irmã que está maior ali, representada maior, com balde, provavelmente levando argila, e lá mais no fundo da tela, temos uma irmã queimando os tijolos no forno que elas mesmas construíram. Então, a belíssima tela que mostra a construção do Colégio São José e do pensionato para as meninas que vinham do interior e não tinham onde ficar para estudar. Então, elas passavam o ano todo estudando, ficavam no pensionato e nas férias iam para casa. Belíssima essa tela, muito significativa, ela está fixada no Museu do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Logo na entrada do museu, que foi improvisado pela irmã Adelide, tem essa tela e depois várias peças, né, que mostram como iniciou o hospital, que também é um trabalho que foi feito pelas irmãs do Colégio São José. Também iniciaram o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Sumário 1. Vídeo inicial 2. Em 1903, as Irmãs da Congregação São José na França e a fundação e construção do Colégio São José aqui nos campos de cima da serra.
3. Entrevista com a irmã Adelide Cânci. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, para o extremo sul do Brasil, para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Esse então é o segundo vídeo sobre a nossa websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Muito bem, hoje nós queremos trazer a primeira escola constituída aqui em Vacaria, primeiramente de cunho feminino, que é o Colégio São José, das Irmãs da Congregação São José. É uma história muito bonita. Como nós vimos no primeiro vídeo, elas foram trazidas pelos freis capuchinhos. Elas vieram da França se estabelecer aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, e construir uma escola que foi, por um bom tempo, o alicerce da educação aqui nos campos de cima da serra. Hoje traremos o nosso cafezinho, né? Algumas coisas afirmativas, algumas de Paulo Freire e José Carlos Libani. Não pretendemos nos alongar, porque o que queremos é contar essa linda história das irmãs do Colégio São José e a educação aqui nos campos de cima da serra. Pedagogia da autonomia, Paulo Freire. Vamos ver algumas afirmativas breves para conhecer um pouquinho desse teórico. Entre as transgressões à ética universal do ser humano, sujeitos à penalidade, deveria estar a que implicasse a falta de trabalho a um sem número de gentes, a sua desesperação e a sua morte em vida. A preocupação por isso mesmo com a formação técnico-profissional capaz de reorientar a atividade prática dos que foram postos entre parênteses, teria de multiplicar-se. Gostaria de deixar bem claro que não apenas imagino, mas sei quão difícil é a aplicação de uma política do desenvolvimento humano, que assim privilegie fundamentalmente o homem e a mulher, e não apenas o lucro. Não creio também que a política a dar carne a este espírito ético possa jamais ser a ditatorial, contraditoriamente de esquerda ou coerentemente de direita. O caminho autoritário já é em si uma contravenção à natureza inquietamente indagadora, buscadora de homens e de mulheres que se perdem ao perderem a liberdade. É exatamente por causa disto tudo que, como professor, devo estar advertido do poder do discurso ideológico, começando pelo que proclama a morte das ideologias. Na verdade, só ideologicamente posso matar as ideologias, mas é possível que não perceba a natureza ideológica do discurso que fala de sua morte. No fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos. Não podemos escutar, sem o mínimo de reação crítica, discursos como estes. O negro é geneticamente inferior ao branco. É uma pena, mas é isso que a ciência nos diz. Claro que o que ele está dizendo
é que nós temos que escutar esse discurso e reagir. Ninguém aqui está afirmando, o canal aqui não está afirmando que o negro é geneticamente inferior ao branco. Isso é uma premissa que existia na ciência. Mas a gente sabe que isso já está superado. Porque nós sabemos que todas as etnias são importantes. Todas. E aqui no Brasil, o Brasil se configurou pelo encontro de muitas etnias. E hoje o que temos é um ser humano miscigenado. Continuando nosso cafezinho, José Carlos Libânio, adeus professor, adeus professora. Vamos ver uma afirmativa aqui dele. A pedagogia é a teoria e a prática da educação. Utilizo o termo educação numa acepção bastante ampla. A prática educativa não se reduz à escola e ao ensino. A intervenção educativa ocorre em muitos lugares, mediante variadas formas, por meio de diversas agências. Há, portanto, agentes educativos convencionais, família, escola, comunidade. Como há instituições sociais, culturais, civis, recreativas, meios de comunicação. A escola, portanto, não detém o monopólio do saber. Como se sabe, o conteúdo da educação varia de uma sociedade a outra, segundo interesses de diversos segmentos sociais. Interesses esses que se projetam em valores, aspirações, objetivos. A pedagogia intervém na prática educativa, dando-lhe uma orientação de sentido e criando condições organizativas e metodológicas para sua viabilização, definindo seu traço mais característico, a intencionalidade. A intencionalidade implica perguntas como: quem e por que se educa? Para que objetivo se educa? Quais os meios adequados de se educar? A intencionalidade é, portanto, a dimensão ética e normativa da prática educativa, pela qual todos os tipos de educadores envolvem-se moralmente no trabalho que realizam. Essa posição obriga os educadores a levarem a sério, por exemplo, o entrecruzamento entre os interesses empresariais e os interesses da maioria da população, os conteúdos culturais veiculados pelas mídias, os efeitos pedagógicos dos meios de comunicação, etc. Espero não estar trazendo muita novidade. A complexidade da vida social contemporânea e a consequente diversificação das atividades educativas resultam ao mesmo tempo em ampliação das ações pedagógicas. Nos meios profissionais, políticos, sindicais, empresariais, nos meios de comunicação social, nos movimentos da sociedade civil, assiste-se a uma redescoberta da pedagogia. Estamos diante de uma sociedade pedagógica. Muito bem. Haja visto, né, a educação à distância atualmente. Então, a pedagogia se difundiu. São muitos caminhos pelos quais nós podemos percorrer para alcançarmos a educação ou para educarmos os nossos filhos. Mas algumas coisas, alguns princípios são básicos e não sou eu que falo. São os estudiosos, os teóricos, como por exemplo Jean Piaget e Vygotsky. A criança, para poder aprender, ela precisa manipular as coisas. Ela tem a fase dela lá quando ela é muito criança, na pré-escola, na educação infantil e de primeira a quarta série, ela precisa manipular, ela precisa sentir, ela precisa cheirar, ela precisa sentir o gosto, o sabor, ela precisa manipular as coisas. Por isso que a educação à distância, ela não é viável para a educação infantil até o 4º ano. Não é viável. Por quê? Porque a criança precisa ser submetida a locais naturais,
onde ela interaja com a natureza, onde ela coloque os pezinhos na areia, onde ela manipule a areia, ela construa castelos, ela invente bonecos, ela conte historinhas vindas da cabecinha dela. Ela precisa cheirar a flor, ela precisa ver os pássaros, ela precisa interagir. Na sala de aula, a professora vai usar massinha de modelar, vai usar palitos, vai usar uma série de materiais lúdicos, onde ela possa manusear e onde ela possa entender os conceitos. E é isso que vai ajudar ela a ir associando as palavras, o nome das coisas, a essa manipulação de materiais. Então, com essa mensagem, eu inicio aqui o segundo vídeo para trazer a vocês a instigante história das irmãs do Colégio São José. As irmãs que vieram de forma bem precária se estabelecer aqui em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, onde primeiramente ficaram em uma casinha de madeira e depois elas foram arrumando, iniciar a escola já ali e depois elas mesmas fabricaram os tijolos para a construção de um prédio mais adequado a um colégio ou escola, né? Então, fiquem com esse vídeo que está maravilhoso. Trazemos para vocês uma história fantástica de mulheres francesas da Congregação São José, que vêm de tão distante para os Campos de Cima da Serra, com a empreitada de construir um colégio aqui em Vacaria. Isso aconteceu no início do século XX, 1900, princípio de 1900. Nós contaremos nesse vídeo para vocês essa história fantástica. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam, de curtir o nosso canal, deixar o joinha, ativar o sininho para as notificações e se inscrever no nosso canal. E assim você não perderá nenhum vídeo dessa maravilhosa série que estamos iniciando. A websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, na qual traremos depoimentos de diferentes profissionais da educação, de diferentes níveis da educação, diferentes áreas, diferentes disciplinas e, portanto, com visões diferenciadas, que vai poder fornecer para você um conceito de educação tão necessário, tanto antigamente como nos dias atuais. A educação dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, netos e etc. Um abraço a todos vocês. 1903. As Irmãs da Congregação São José na França e a fundação e construção do Colégio São José aqui nos Campos de Cima da Serra. 1903. Segundo Fidelis Dalcin Barbosa, com a vinda dos padres capuchinhos, foram convidadas as irmãs da Congregação São José, procedentes da França, para o nosso estado. No dia 3 de maio desse ano, chegavam a Vacaria a Madre Joana Vitória com as irmãs Ana Teresa, Luísa, Teodora e Albina. Inicialmente enfrentaram muitas dificuldades, a ponto de quererem ir para Garibaldi. Já no relato das professoras Maria Bernadette Scioli Malman, Maria Sullivan dos Santos Cairon e Rosângela Verza, no início do século XX, Vacaria vivia ainda à margem do desenvolvimento. Era uma comunidade que apresentava diversos problemas de ordem social, econômica, cultural e religiosa,
chegando a ser vista pelos próprios vacarianos como um verdadeiro exílio. Segundo as professoras, cansados de tal situação, vacarianos da época resolveram apelar à congregação das Irmãs de São José em Garibaldi. Como tudo começou. Mas a primeira tentativa de trazer as Irmãs de São José fracassou. Segundo as professoras, em 1903, a paróquia havia sido confiada à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que, preocupados com o sério problema da ignorância religiosa, conseguiram trazer as Irmãs de São José. São sujeitos dessa história o vigário Frei Alfredo e o Frei Bruno. Sendo assim, em acordo com o relato, em 26 de abril de 1903, vacarianos batem a porta do convento São José em Garibaldi, em busca das freiras. Uma comitiva composta por um casal nunca identificado, acompanhados por 2 criados, dezenas de cavalos, uns encilhados, outros não, 2 mulas com cangalhas e bruacas. A cena chamou muito a atenção e a curiosidade das moradoras da casa provincial. A porteira da casa provincial anunciava: "São os vacarianos que vêm buscar as irmãs." Diante do convite, 6 religiosas, segundo o relato das 3 professoras citadas, movimentaram-se rumo ao nordeste do estado. Madre Superiora Joana Vitória, com apenas 23 anos de idade. Irmã Ana Teresa, auxiliar de classe. Irmã Luísa, auxiliar de classe. Irmã Teodora, auxiliar de classe. Irmã Francisca, cozinheira e serviço doméstico. Irmã Albina, cozinheira e serviço doméstico. Como tudo começou. Os primeiros tempos foram marcados por uma vida de muito sacrifício e sofrimento. A construção da escola era cada vez mais urgente, pois o número de alunos somente ia aumentando e as salas de aula improvisadas ficaram cada vez mais pequenas. Perante a dificuldade em encontrar os materiais necessários, decidiram elas mesmas fabricar os tijolos para a construção. Com argila colhida do próprio quintal, os tijolos eram modelados e queimados em fornos construídos também pelas irmãs. Mais tarde foi necessário construir um pensionato para as alunas que vinham do interior, pois não tinham onde ficar. História Legal, do regional para o universal, um canal que é comprometido com a verdade. Então estamos aqui para entrevistar a irmã Adelide acerca da fundação da congregação São José e do Colégio São José aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então vamos dar início a essa entrevista. Se identificar. Então eu me chamo irmã Adelide Canci, sou irmã de São José. Eu trabalho como educadora 23 anos e após eu vim trabalhar, dar a minha contribuição no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Há 17 anos eu trabalho aqui no hospital. Qual a sua área de atuação e se a senhora tem alguma ligação com o Colégio São José? Sim, eu estudei no Colégio São José
eu fiz o segundo ano do magistério em 81, quando eu fazia também a minha primeira etapa de formação para a vida religiosa. Depois eu voltei a Vacaria a trabalhar no Colégio São José em 1998 e 99. Como professora de ensino religioso, e eu ajudava na coordenação. Sim. E o que a senhora pode nos contar a respeito da história, então, da congregação, primeiramente, São José? Bom, a congregação das Irmãs de São José, ela nasceu em Logué, na França, e ela foi fundada por um jovem missionário jesuíta. Era um jovem que ele andava pelas montanhas da França, fazendo sua missão num período pós-guerra, um período muito difícil, e ele percebia muita pobreza e muita gente abandonada, no caso de mulheres, crianças, jovens, porque na verdade os pais e os filhos ou irmãos mais velhos, eles faleceram na guerra. E ele, percebendo tanta necessidade, ele começou a organizar grupos de mulheres, mulheres jovens ou viúvas que quisessem ajudá-lo na missão. Porém, não podia ser mais que 3 em cada grupo, porque corriam um risco de ser guilhotinadas na época. Então ele criava esses grupos e esses grupos ficavam escondidos. Na verdade, foi desenvolvendo, os grupos foram crescendo e ele chegou e expressou para o bispo que estava acontecendo, muitos grupos, muitas mulheres querendo ajudá-lo, e ele não sabia mais o que fazer, porque não podia mais manter essas pessoas escondidas. O que o bispo sugeriu? Vamos fundar uma congregação. E ele rapidamente disse, senhor bispo, é o que eu menos quero, porque eu quero ter essas pessoas inseridas no meio da população que está sofrendo. E o bispo prontamente disse a ele, então, vamos criar uma congregação de vida ativa, que elas permaneçam junto com o povo, que permaneça sua missão, porque na época só existiam congregações religiosas de vida contemplativa. Então, nós somos, na verdade, as Irmãs de São José, a primeira congregação no mundo de vida ativa. E assim, a história foi continuando, e uma das necessidades também da época, para não identificar as irmãs como mulheres consagradas que podiam sofrer perseguição, as Irmãs de São José, no início da congregação, elas eram uma congregação onde as irmãs se vestiam como as mulheres da sua época. Então elas estavam no meio do povo, junto com o povo, trabalhando pelo povo. E elas não usavam o hábito, então? Não usavam hábito. Por isso que até hoje nós nos identificamos muito com o povo, porque a nossa origem foi assim. E como na França tinha os freis capuchinhos, e os freis capuchinhos vieram para o Brasil, eles sabiam da nossa história. Chegando ao Brasil, eles também pediram irmãs. Vieram 3 grupos de irmãs no começo. Um grupo em Itu, São Paulo, que foi o primeiro. O segundo grupo veio em Curitiba, no Paraná. E o terceiro grupo saiu de Moutier, na França,
onde eu tive a alegria e a graça de conhecer essa cidade, de conhecer aonde a irmã Madre Justina Inês foi batizada, no Monte Marcel, no alto de uma montanha, e elas saíram de lá e vieram para o Brasil. Chegaram após 3 meses de viagem, chegaram no dia 23 de dezembro em Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul. E como os freis capuchinhos conheciam e sabiam da origem das irmãs, eles pediram irmãs para Vacaria, direto da França também. E anos antes que as irmãs viessem para Garibaldi. Quando as irmãs chegaram a Garibaldi, eles também logo procuraram um grupo, uma comunidade para Vacaria. E foi em 1889, aliás, 1898, no dia 23 de dezembro, as irmãs chegaram em Garibaldi. Vejam bem, em 1903, as irmãs já tinham 5 comunidades e elas vieram para Vacaria, onde fundaram a 6ª comunidade. Então, a história conta que saíram de Vacaria um casal com 2 criados, com dezenas de cavalos e mulas para ir buscar as irmãs em Garibaldi. As irmãs saíram de Garibaldi com poucos pertences e fizeram uma viagem de 7 dias para chegar em Vacaria. Chegando aqui em Vacaria, elas pararam antes de entrar na cidade, aonde a senhora que foi buscar as irmãs deixou as senhoras, mulheres dos criados para preparar o vestido de prenda para que as irmãs de São José entrassem em Vacaria trajadas com o vestido de prenda, como era a cultura de Vacaria. As irmãs, nesta época, por exigência da igreja, elas tinham voltado a usar o hábito e elas não podiam entrar em Vacaria vestidas de prenda. Mas como as irmãs sempre tiveram em suas convicções que aonde que as irmãs cheguem, elas devem inculturar-se ao povo, o que elas fizeram? Mudaram, tiraram a sela dos seus cavalos e colocaram o selim. Elas entraram em Vacaria sentadas, aonde elas tinham as pernas, deixaram o hábito e do outro lado vestiram o vestido de prenda e deixaram o vestido de prenda no outro lado. Então elas entraram como religiosas, com as vestes de religiosa, mas também elas entraram fazendo jus e tentando entrar na cultura do povo de Vacaria. Isso foi tão forte que até hoje nós estamos aqui e nós vivemos a cultura desse povo, a cultura dessa região. Quando as irmãs chegaram em Vacaria, existia, na época, se vivia um não seria uma pandemia, uma epidemia de varíola, onde muita gente tinha morrido. E era uma pobreza muito grande aqui em Vacaria. Então, elas chegaram com seus poucos pertences, elas chegaram, tinha uma casa
na casa, no andar térreo, foi a primeira sala de aula, e no andar superior era onde as irmãs, era a moradia delas. Porém, tudo era muito pequeno, tudo era muito pouco, tendo em vista o grande número de crianças que esperavam para ser educadas, porque o objetivo das irmãs virem era formar boas donas de casas. Então, eu tenho um problema aqui. Não tem problema, depois eu te... Então, a finalidade era preparar essas meninas e essas moças para ser boas donas de casa. Mas o espaço era muito pequeno. Então, as irmãs chegaram, se acomodaram e logo no dia seguinte iniciaram as matrículas e as irmãs saíram procurar barro que fosse um barro ideal para fabricar os tijolos e aumentar a escola. E assim elas fizeram. Construíram o forno, aonde fabricavam o tijolo, cozinhavam no forno e iniciaram as construções da nova escola do Colégio E São José. elas conseguiram pessoas para fazer a construção? Algumas pessoas da comunidade dedicavam um tempo para ajudar, mas quem coordenava e quem fazia realmente a maior parte eram as irmãs. E após a construção, as matrículas foram crescendo, e assim, somente que, como era um período de uma crise aqui em Vacaria, porque tinha sido vitimado muitas pessoas, também faltava comida. E as irmãs passaram praticamente 3 meses, que chegaram no dia 3 de maio, maio, junho e julho, elas comiam pinhão. Elas não tinham outra coisa para comer, porque na época tinha que plantar, esperar a produção, e era muito difícil. Quando a irmã responsável veio para a Vacaria, ela fez a proposta para o Frei e para o prefeito de levar as irmãs de volta, porque elas se encontravam desnutridas, porque era muito trabalho, muita exigência, muito frio, tudo que elas não estavam adaptadas e mais a falta de alimentação. Então as irmãs começaram aqui em Vacaria com muita dificuldade. E a gente sabe que isso geralmente, quando chegavam para uma nova comunidade, acontecia, porque era uma pobreza geral, não era só o caso daqui de Vacaria. Mas as irmãs, o Frei, na época, assumiu de dar uma assistência maior, movimentou a comunidade e assim elas tiveram como chegar a um ano depois, onde elas mesmas conseguiam colher o que era necessário para a alimentação. A senhora lembra qual Frei que era esse? Era o Frei Pacífico na época. E o Frei Pacífico também chegou a pedir para que elas viessem, né? Sim, foi ele com o prefeito que fizeram o pedido para a superiora da época para que enviasse irmãs para Vacaria. E aqui em Vacaria fazem 120 anos que as irmãs estão presentes, por isso o colégio, que foi fundado no dia da chegada das irmãs, no dia 3 de maio de 1903. O Colégio São José completou neste ano 120 anos. Uma escola que deu muitos, assim,
formou muitas lideranças para a comunidade e para a nossa sociedade. Inclusive, no início formava as mulheres, as jovens meninas, para serem excelentes donas de casa. E foi isso que deu a base à nossa sociedade. Hoje nós temos, se perguntarem, ainda tem alguma coisa que as irmãs construíram? Nós temos hoje a capela do Colégio São José. É a capela construída pelas irmãs, junto com algumas pessoas que ajudaram, mas com tijolos também ainda fabricados naquela época, pisando barro, fabricando tijolo, cozinhando no forno e construindo. E é interessante porque a capela do Colégio São José é muito, muito perto, período que tem que ser reformada, pintar, porque é o próprio material que foi usado naquela época. Nós temos atrás da capela uma camélia que elas plantaram quando chegaram, e temos uma oliveira também. Que ainda tem daquela época. São 120 anos. 120 anos, e que a gente assim cuida, trata com muito amor, com muito carinho. Porque as irmãs aqui, elas passaram um período de luta, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, e é uma história rica que nós não podemos perder. Por isso, nós temos que contar, que escrever, porque as pessoas não conhecem toda a nossa história, não conhecem toda a história das irmãs de São José. E a história do hospital está ligada à escola das irmãs do colégio? Sim. A senhora poderia contar alguma coisinha? Sim. Então, as irmãs construíram a escola, as irmãs davam aula, já tinham se situado aqui em Vacaria e tudo estava muito bem. Porém, elas perceberam que as meninas do interior não vinham para a cidade estudar. E começaram a se perguntar por que as meninas do interior não vêm estudar na cidade. Aí se deram conta que elas não tinham onde ficar. E o que acontecia? Naqueles anos, não é como hoje, asfalto, ônibus que traz alunos, toda essa questão, não tinha. Então, os pais não tinham como vir, o transporte era o cavalo, e as irmãs daí se propuseram a começar tudo de novo, fabricar tijolos, e construíram um pensionato. Esse pensionato, ele tinha em torno de umas 18 peças. E aí as gurias, as meninas, as jovens, as moças, vinham para a cidade, passavam o tempo do ano letivo estudando, e nas férias voltavam para o interior, voltavam para casa. 1934, o que aconteceu? O prefeito e os freis voltaram a conversar com as irmãs pela necessidade que tinha em Vacaria de ter um hospital para os pobres. Por que para os pobres? Porque quem tinha dinheiro consultava numa farmácia, o médico dava o tratamento e eles permaneciam num hotel até fazer o tratamento e ter condições de voltar para casa. Mas não tinham, os pobres não tinham aonde ficar. E a irmã, que era a responsável na época, prontamente ela disse: temos como atender essa necessidade, porque hoje diminuiu a necessidade do pensionato e nós vamos abrir o hospital
lá no pensionato. Ah, Então, foi assim que no dia 4 de maio de 1935 foi aberto o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. mas que interessante a história, né? Trabalhavam aqui, tinha um médico, um farmacêutico e uma enfermeira leiga formada, que trabalhava e se dedicava gratuitamente porque não tinha como pagar. E tinha 4 irmãs e 2 estudantes, que na época eram 2 jovens que estavam estudando e elas ajudavam no hospital. Depois, com o passar do tempo, uma das jovens foi a irmã Constantina, que trabalhou muito nesse hospital e que ela faleceu há não muitos anos também. Então, foi assim que teve a origem ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ele tem que idade, então? Hoje, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira tem 88 anos. É um hospital já velhinho, né? Mas assim, ele tem uma história muito... no início, trabalhavam aqui, eram as irmãs, elas eram as cozinheiras, as copeiras, as faxineiras, a lavanderia, tudo a era cozinha, era tudo com ela. E vieram mais irmãs, então, depois? Não, aqui permaneceu, no começo eram 4. A diretora e secretária do Colégio São José faziam o trabalho de diretora e de secretária no hospital, aliás, no colégio, e diretoras e secretária aqui no hospital. E 2 dedicadas exclusivamente ao hospital. Com o passar do tempo e aumentando as necessidades, nós tivemos época aqui no hospital que nós tínhamos trabalhando aqui 60 irmãs. Ah, mas hoje, então vieram de fora essas... Não, elas eram formadas em Garibaldi. Em Garibaldi, porque daí permaneceu até 64, nós tínhamos a província do Rio Grande do Sul. Em 63, aliás, um grupo de Garibaldi se desmembrou de Garibaldi e formaram a província de Porto Alegre. Em 64, as irmãs de Garibaldi formaram 2 províncias, a província de Caxias do Sul e a província de Lagoa Vermelha. Então ficaram 3 províncias, mas até 64 todas as irmãs eram formadas em Garibaldi, porque era uma província única. Então era formada umas 60, 70 irmãs por ano. Eram muitas jovens que iam para a vida religiosa. Então tinha as necessidades, as irmãs vinham para ajudar. E era muito, as irmãs tinham muitos, só na nossa região aqui tinha muitos hospitais e muitas escolas. Mas também as irmãs trabalhavam, quando estavam no hospital, também tinha irmãs, as mesmas irmãs trabalhavam com uma medicina alternativa, com chás, com remédios caseiros, porque a necessidade era tanta que o hospital não dava conta. E às vezes não tinha remédio suficiente, né? Então a cultura, de repente, regional aqui de usar ervas medicinais, né? Era muito forte na época. Daí vinham, né? Tem escritos que dizem, né, que vinham para o hospital e as próprias irmãs, o médico dava remédio, tudo, elas orientavam a pessoa tomar aquele remédio, mas que fizesse chás, que fizesse xarope, que ia ajudar a melhorar mais rapidamente. Então, na verdade,
junto com o hospital, já trabalhava uma medicina alternativa. Uma alternativa, né? é verdade. Trabalhava muito a questão da catequese, trabalhava muito a questão de atendimento às famílias, principalmente a dona de casa, né? Tentavam ajudar para que a mulher também tivesse uma formação, porque na época a formação era mais para o homem, né? Sim. Era o homem e elas já trabalhavam, então... Mas pode-se dizer que ser uma freira era uma profissão, né, na época, né? Uma das profissões da mulher, né? Era assim, ou era educadora, ou era enfermeira, né? Era uma profissão. Dentro da Irmandade, né, no caso, isso. ou era professora ou era enfermeira. Ou era enfermeira, ou era cozinheira, ou era, trabalhava na lavanderia, cada uma tinha a sua profissão. Não é como hoje que a irmã faz tudo. A irmã hoje... Funcional. E ali não, ali ela era educadora, ela era enfermeira, ou ela era cozinheira, ou ela trabalhava na lavoura. Então era bem específico Era dividido o trabalho, né? Que a gente E era muito trabalho, era muito sofrimento. Eu vejo aqui em Vacaria também, se nós fizéssemos com as pessoas mais idosas um trabalho, nós teríamos muitas histórias bonitas para contar. Porque muitas pessoas que conviveram com as irmãs, elas guardam muitas lembranças, né, boas. E tem história que as irmãs contam também, muitas histórias bonitas. Até nós estamos escrevendo um livro e nós tentamos escrever algumas histórias, né, que aconteceram. São histórias bonitas que aconteceu em Vacaria. Eu acredito assim, que as irmãs, no seu trabalho como educadoras, elas fizeram muito por Vacaria. A formação, principalmente do educador, do professor, ela era uma educação muito que teve rigorosa. o ensino normal, né? Formava os professores. Formava os professores. E as irmãs, no começo, eram elas que davam aula, mas depois tinha educadoras leigas, senhoras, e que tiveram uma participação muitíssimo grande na formação dos professores. E a gente pode ver que Vacaria, muitas professoras ou professores que passaram pelo Colégio São José, hoje elas repetem, não é que repetem, hoje elas têm a mesma formação, a formação cristã, a formação de valores e a formação, sim, acadêmica. O professor que saía do Colégio São José, ele era um destaque na sociedade. E hoje, essas professoras que saíram do Colégio São José, a gente sente que ainda tem essa vibração, esses valores, essa formação. Verdade, é a base, né? É a base. O que a senhora gostaria de dizer para finalizar, assim, o que a senhora vê na educação hoje, o panorama, assim, o que a senhora acha que teria que mudar na educação no geral? Olha, eu fui educadora 23 anos, pedagoga, trabalhei em vários lugares e eu peguei esse tempo também quando iniciou a informatização também na educação. Eu fiz um trabalho de pós-graduação de informática aplicada à educação e eu fiz eu defendi um assunto bem interessante que era, né, por que os professores e os alunos têm dificuldade de usar a informação na educação. Então, eu
eu assim, no meu modo de ver e de pensar, hoje, para o educador é difícil, e para o educando também. O educando chega na sala de aula com muitas informações. E o professor, o educador, ele nem sempre consegue acompanhar o que o aluno consegue, o que o aluno sabe e o que o aluno faz. Então, essa relação, hoje, aluno e professor, essa questão do professor, então eu vejo assim, essa dificuldade, uma dificuldade grande, né? Eu vejo uma dificuldade nos pais que eles jogam a responsabilidade para o professor, e o professor deve ensinar e a família deve educar. Isso, as crianças deveriam chegar com os valores já que vêm do berço da família na sala de aula, mas infelizmente nem sempre é assim, tornando essa questão da educação, eu acho hoje uma das profissões mais difíceis, e que o professor realmente hoje ele tem que fazer um jogo muito grande para poder ser educador e poder educar essas crianças para uma sociedade mais participativa, porque é toda a responsabilidade jogada para o professor. Então eu penso que a educação ela deveria partir desde o berço, não só entregar um celular para o filho e deixar que ele faça o que ele quer, mas saber orientar o filho nas pesquisas dele, para o bem, sempre orientando para o bem, para que ele chegue na sala de aula como uma liderança e possa ajudar os colegas e possa também não sobrecarregar o professor muitas vezes com algo que o professor tem que perder um tempo para poder orientar em coisas que a criança chega e não foi orientada desde pequeno. E hoje em dia eu penso que é mais educar do que passar o conteúdo. Porque o conteúdo ele pode ir na internet achar. Mas a educação, os valores, a ética, ele não tem mais. Porque está tudo misturado, né, na mídia. E ele não sabe filtrar, ele está lá muito jovem, muito criança, e está impactado muitas vezes com temas que, né, não tem nenhum adulto lhe orientando. E aí vem para a sala de aula, muitas vezes a criança quer repetir o que viu. E aí o professor às vezes tem que largar tudo, largar o conteúdo, para socorrer aquilo ali antes que os outros alunos venham também a participar de atos, às vezes, que não são muito bons. Né? É que na verdade eu acredito assim, hoje as crianças, os jovens, adolescentes, são fruto de uma sociedade que ela é muito diferente de quando as irmãs davam aula. Com certeza. Porque hoje os pais precisam, alguns têm necessidade de deixar a criança na creche para poder trabalhar. Eu acho até que é a maioria. E aí, a creche, nós não podemos exigir que na creche façam o papel do pai e da mãe, porque não é um filho, não é dois, é uma sala de crianças. Né? É uma sala de crianças. Então, a criança acaba sendo educada pela creche e não mais pela família. Porque os pais, eles acabam vendo o filho à noite, quando a criança também chega cansada e quer dormir. Então, é por isso que eu acredito que se torna mais difícil também. A criança, ela não tem mais aquele convívio com os pais, mas ela convive muito mais na creche e no celular. E o celular, é como você falou,
Ele Tem de tudo. ele tem de tudo. Ele tem o que você quer ver. Então, se a criança não é orientada, o adolescente não é orientado, ele vê e ele vai absorvendo aquilo como se tudo fosse verdades. E essas verdades, muitas vezes, se chocam com a verdade de outras crianças, com a verdade que o professor quer passar para o aluno. E aí que dá o conflito e que se torna difícil ser educador hoje. Se torna difícil hoje ser um educador cristão. Eu não estou defendendo uma religião. Eu estou falando de valores cristãos, que as verdadeiras, seja religiões ou que temos, todas que defendem os valores cristãos, são os mesmos. Então, a criança hoje, ela não tem mais essa educação. Então, o professor, para falar sobre isso, ele se torna uma dificuldade também. Se torna uma dificuldade, porque a criança não ouve mais falar nesses valores, nessa construção, né? Então, eu acredito assim que ser educador hoje é um desafio muito grande. Muito grande, né? Bom, então, para não ficar muito grande o vídeo, nós vamos agradecer a irmã Delite, né, que nos trouxe aí detalhes importantíssimos sobre a história do Colégio São José e também, né, algumas informações e conceitos, né, a respeito da educação que nós precisamos rever hoje, né, nos dias atuais. Então, canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, na websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Muito obrigada, então, pelo seu depoimento, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Bibliografia: Barbosa, Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1915, página 94. Delors, Jacques, Educação, Tesouro a Descobrir, Unesco, 1996. Quinta edição, Brasil, março 2001, página 11. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Malman, Maria Bernadette. Cairon, Maria Sullivan dos Santos. Verza, Rosângela. Raízes de Vacaria 1, escolas, bairros e distritos marcam presença no Raízes. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 417 a 419. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram. É um verdadeiro cardápio contendo todas as capas dos nossos vídeos. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Foto Convento São José, em Garibaldi, Rio Grande do Sul. https://raízesdarquitetura.blogs.pot.com/2015/06/C conventos-são-josé.html. Foto dos cavalos. https://brepik.com/fotos-premium/uma-majestosa-danada-de
hífen cavalos, hífen selvagens, hífen galopando, hífen livremente, hífen por, hífen uma, hífen paisagem, underline 46917471.htm.